Saudações aos amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Vamos refletir hoje sobre o tema: Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos a um pequeno trecho do Evangelho. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregai-se-á convosco a mesma medida de que tenhais servido para com os outros. Mateus 7, 1 e 2. Então os escribas e fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocando-a no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhes Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João 8, 3 a 11. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz parte da indulgência, um dever para conosco e para com os outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgaríamos a nós mesmos, sem condenar em outrem aquilo que nos absolvemos. Antes de prolificarmos ou arruinarmos ou destruirmos a reputação de alguém por uma falta, vejamos se a mesma censura não se aplica a nós mesmos, né? O reproche ou a censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis ou a duas razões de ser: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa, cujos atos se critica. Não tem censura nenhuma este último propósito, porquanto no caso então só há maledicência e maldade. Já o primeiro, ou a repressão do mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal.
Não cumpre, aliás, aos homens auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, que não se tome em sentido absoluto este princípio rígido, né? Não julgueis se não quiseres ser julgados, porquanto a letra mata e o verbo vivifica. Então é preciso ter moral para julgar. Não é possível que Jesus haja proibido se destrua o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo o feito até em termos enérgicos em certas vezes, como no caso do templo, né? Dos vergalhões do templo. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura os outros. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena no outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repreensão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investindo de um poder qualquer, viola as leis, os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Por exemplo, um pai precisa corrigir um filho e não pode se eximir dessa responsabilidade. Ou uma mãe, é claro. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Educação pelo exemplo, moral. É o que igualmente resulta das palavras de Jesus. Assim, antes de julgar os outros, será preciso que façamos uma análise do nosso íntimo e realizemos em nós mesmos, no nosso proceder, a reforma íntima de que necessitamos, para que possamos, então, agir corretamente e aí sim, com autoridade moral, dar o bom exemplo àqueles que vivem conosco e nos cercam, estão, digamos, no círculo das nossas influências, para que possamos agir então com autoridade moral e não sermos hipócritas, querendo que os outros façam aquilo que nós ainda não o fazemos. É disso que Jesus está falando. Estamos vivendo em um período de pandemia, em que todos nós precisamos nos cuidar e cuidar também daqueles que estão ao nosso lado. Como sociedade, cabe a cada um adotar as medidas preventivas necessárias, seja para não adquirir a virose ou para não transmitir aos demais. Assim, se observarmos alguém andando, por exemplo, na rua, sem as medidas de prevenção, como as máscaras, que hoje estão institucionalizadas, ou entrando no nosso prédio sem máscaras, antes de condenar essa pessoa, precisamos observar se nós mesmos estamos circulando nos locais públicos com a adoção das devidas prevenções e recomendações legais que a situação exige. Do contrário, não teremos autoridade moral para cobrar ou censurar os outros por esses comportamentos errôneos. Vamos agir nós também de forma correta, pelo exemplo, não nos dirigindo aos outros, claro, além das quatro paredes da nossa casa, preferencialmente, é claro, sem as devidas medidas de precaução. Usemos todos os meios necessários para cuidarmos da nossa saúde e da saúde coletiva. E assim estaremos agindo no bem e não estaremos censurando os outros de forma hipócrita, atirando pedras aos outros quando nós mesmos ainda estamos em erro.
Que tenhamos um bom dia de muita luz, de muita serenidade, de muita paz e muitos cuidados para conosco e para com aqueles que vivem conosco e estão no nosso círculo de influências. Que Jesus, por certo, que é o nosso bem, Deus Pai de amor e bondade, deseja o bem de todos os seus filhos. E no devido tempo, todas as situações, por mais difíceis que sejam, passam. E um novo dia virá para todos nós. Um dia de sol, sol da luz, do amor, da serenidade, da paz e da fraternidade. Que a vontade de Deus se cumpra hoje e sempre, aqui na Terra, como em todo o universo. Saúde e paz a todos. Que assim seja.